Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar uns instantes. Nós temos a alegria no dia de hoje celebrarmos aquele que deve ser sempre o farol para nós, João Batista. João Batista, é interessante nós olharmos para aquele homem que precedeu Jesus no tempo cronológico, mas foi aquele que seguiu os passos de Jesus na sua vida e também na sua morte. João Batista é aquele que é a bússola para o cristão. João Batista é o exemplo de cristão para o mundo de hoje, um mundo que está secularizado, aonde a vida social parece ganhar mais peso do que a vida espiritual. E não é diferente da época de João Batista. João Batista, aquele homem que precede o novo, o pródomos, aquele que caminha na frente. Então, João Batista é aquele que é o servo que vem antes do seu Senhor. João Batista é aquele homem que é uma voz que ilumina, por assim dizer, a palavra. Aí vocês devem dizer assim, mas não é o contrário. No decorrer da homilia, vocês vão ver que ele ilumina a palavra. É claro que Jesus é a luz e João é o reflexo, mas é esse reflexo que dá sentido para a luz na nossa vida no dia de hoje. Talvez o texto que nos auxilia para nós vivermos essa solenidade, essa alegria de celebrarmos um grande homem que foi aquele pródomos, como dizia, de Jesus, é o texto de São Mateus, lá no capítulo 11. Jesus está em Cafarnaum. Jesus está escolhendo os 12 rapazes, os 12 homens. E naquele momento que ele faz essa escolha, ele começa a tecer um elogio a João Batista. E ali existia uma controvérsia. Então quero fazer uma leitura de trás para frente. Então, João Batista precede Jesus, mas olhemos para Jesus. E aí nós vamos compreender João Batista. Então, quando Jesus está em Cafarnaum, falando, tecendo elogio sobre João, ali existia um embate, aonde os discípulos de Jesus olhavam para João e diziam, mas por que eles seguem João Batista? Aqui está o Messias. E aí eles falavam até algo interessante, né? Que era para seguir nosso Senhor. Mas os discípulos de João olhavam para os discípulos de Jesus e dizia o contrário, dizia assim, bom, mas esse é pregador. Então havia uma rivalidade, no sentido positivo, mas existia uma rivalidade entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Ou seja, existia duas bandeiras. E é bonito de se ver João Batista e a reação de Nosso Senhor. João Batista diz, aquele é o Cordeiro, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Aquele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira os pecados do mundo. Mas, dizia João,
eu não sou digno de desamarrar as sandálias, as correias das sandálias daquele homem. Em contrapartida, Jesus olhava para João Batista e dizia: entre os nascidos de mulher, nenhum homem é maior do que aquele que vós estáis vendo. Mateus capítulo 11, versículo 11. Então percebam que João elogia Jesus, Jesus elogia João. E quando um tece elogio com o outro, nós vemos que os discípulos silenciam, tanto os discípulos de João como os discípulos de Jesus. Mas percebam que quando nós olhamos para a história, é que é importante ver um pouco de história para nós compreendermos o papel de João. E por que Jesus falou isso? Entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que existe uma porção, um grupo, um povo eleito que era temente a Deus, que eram os judeus. E os judeus, eles tinham a sinagoga, e o centro da sinagoga era em Jerusalém. Eles ouviam a voz de Deus, mas aí teve um problema. 200 anos, mais ou menos, 200 anos antes da vinda de Cristo no mundo. Então tinha aqueles judeus que eram tementes ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Só que aí Israel não tinha mais nenhum governante. Davi havia morrido. Salomão já não estava mais ali, também já havia morrido. Já não tinha mais um rei imperando em Israel. Israel estava meio que à mercê, estava abandonado. Porém, os gregos estavam em ascensão. Eles estavam a todo vapor. Então os gregos sitiam, tomam Israel, e eles começam a trazer cultura grega para os judeus. Ou seja, aqueles homens que eram piedosos, que eram tementes, que eram voltados para Deus, que por assim dizer, eram homens religiosos, eles começam então a ter uma compreensão mais greco-romana. Daí nasceu um grupo chamado saduceus. Ou seja, aqueles que dizem assim: não precisa de tudo isso não. Deus é amor. O importante é crer em alguma coisa. Então, aquele povo que era temente ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles já estavam, entre aspas, eles já estavam poluídos com o mundo greco-romano. Mas aí existia também aquelas pessoas que eram mais fervorosas. Corrija-me, não eram fervorosas. Pessoas que eram radicalistas, não era radical, eram radicalistas, né? Ou seja, extremistas. Já era o outro lado do judeu. Aí não é mais os saduceus, agora é os fariseus. Então daí que surgiu os fariseus. Aqueles homens que não viviam somente os 10 mandamentos de Moisés, mas eram aqueles homens que tinham 613 leis. Ou seja, um exemplo, né? Se eu for no cemitério e toquei o túmulo, eu estou contaminado. Então eu preciso me lavar, preciso me banhar 7 vezes, porque eu estou impuro. Então eu fico preso em práticas exteriores, esqueço das práticas interiores. Aí surgiu assim aqueles homens, os fariseus, mas um pouquinho além, os hipócritas.
que falam, mas não vivem. Então percebam que de um lado existiam os saduceus. Não, Deus é amor, todo mundo vai ser salvo, basta você mentalizar Deus, que Deus perdoa todo mundo. Então eles alargam a porta dos céus. Aí existe aquele outro grupo, que é os fariseus, os hipócritas, que são radicalistas e dizem: não, é necessário cumprir os mandamentos. Então, diante dessas duas realidades, entre os saduceus e os fariseus, existia assim essas duas bandeiras. Então, nesse meio termo surge João. Se até então Jerusalém, a mesquita, era o lugar onde Deus falava com o povo, a voz cessou. Não se escutava mais. Agora vai ser lá no deserto. Não sei se vocês guardaram, Na primeira leitura, dizia assim, era do profeta Isaías, ele dizia: eu farei uma luz para as nações. Então ele não fez somente surgir um profeta, ele fez uma luz nascer nas nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Pois bem, então lá no deserto, literalmente, apareceu um homem, João Batista. Bem, então em Israel tinha as mesquitas, mas aí não tinha as pessoas, aqueles piedosos, por assim dizer, entre aspas, novamente, os cristãos, eles não iam na mesquita. As mesquitas estavam vazias. Então os fariseus, mais os saduceus, lembre, saduceus, aquele que era liberal, os fariseus que eram radicalistas. Então esses dois grupos, eles olham para o outro e dizem assim: cadê o povo? Não, o povo está lá no deserto, eles estão escutando uma outra pessoa. Porque Jesus, o Deus Pai, não estava falando mais na mesquita, mas ele estava falando lá atrás, através daquele profeta. E eles vão. E quando eles chegam, piedosos, com a carinha até meio que com o pescoço tombado: Senhor, quem é esse? Aí eles olham para João Batista e falam: é esse que está pregando. É esse homem. Olha a roupa dele. Nós vestimos de veludo. Ele, pele de camelo. Credo, ele come mel silvestre, gafanhoto. Quem é esse? Mas, ali naquele momento, João tinha uma coisa que os fariseus e os saduceus não tinham. Ele tinha autenticidade. Ele era autêntico no que falava. Ele era rústico no modo de vestir, no modo de se alimentar, mas ele era luz. Ele anunciava a verdade. Em contrapartida, os saduceus anunciavam que tudo estava legal. Os fariseus, nada é permitido. Talvez, é o mundo de hoje, secularismo, aonde as pessoas não têm, talvez uma boa parcela das pessoas, salvo exceções, mas as pessoas já não têm mais uma religiosidade aonde está na corda bamba, aonde não tem mais aquela força de vontade. Existem aqueles que são radicalistas, que dizem: não é bem assim.
João, então, é esse farol. Dá para entender agora que João é aquele que ilumina, né? Ilumina a palavra. É isso que João vem nos ensinar no dia de hoje. Quando eu preparava a homilia, aqui hoje era o Salmo 138, mas eu lembrava muito do Salmo 122. O Salmo dizia assim: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus queridos, quando nós viemos para a casa do Senhor, nós estávamos alegres? Ou, reformula a pergunta, né? Quando nós vamos à casa do Senhor, nós ficamos alegres? Essa alegria não é uma alegria simplesmente assim de euforia, mas é uma alegria da alma, do espírito. É essa alegria que João também tinha. Por isso que na primeira leitura também falava, né? Eu fiz dele uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Então é essa espada de dois gumes, né? Que é penetrante, é cortante. É isso que João vem nos ensinando. Que nós possamos no dia de hoje, diante dessa autenticidade de João Batista, dobrar os nossos joelhos e reverenciá-lo. Aí vocês podem dizer assim: não, padre, o senhor está enganado, nós precisamos adorar é Deus. Sim, adorar Deus, reverenciar os santos. Então, reverenciando João Batista, dizer assim: São João, concede-me a mim também a docilidade, a humildade, para que eu tenha um coração que compreenda que ali está o Cordeiro imolado, sem mácula e sem mancha. São João Batista, intercedei por mim. Peçamos isso na Eucaristia, né? Nesse momento da missa. Aqueles que vão comungar, que estão preparados, peçam ao Senhor: Senhor, que eu não seja um fariseu, mas também que eu não seja um saduceu, mas que eu seja um filho de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Professemos a nossa fé.